deixa a tua marca. Eu há um bocado também, vai um bocado ao encontro que estamos a falar, não sei qual é a tua opinião. Eu há um bocado também estava a falar, está a tentar expor várias perspectivas, a minha perspectiva, a perspectiva do pessoal local do Porto, que é a nível da habitação. A nível da habitação, a cidade do Porto, eu estava a expor aqui no vídeo, Sim. que a cidade do Porto, ela antigamente, há 10, 15 anos atrás, na generalidade era uma ruína gigante. E o que é que aconteceu foi que, na minha opinião, esta é a minha opinião, cada um tem a sua, Okay. na minha opinião, a cidade do Porto, a Baixa do Porto, teve muitos anos abandonada por parte do Estado. E o que é que acontece? É que depois, posteriormente, quando foi feito o investimento na parte do boom que teve do turismo, foi feito através dos privados. E vai um conto aquilo que estavas a dizer. Quando algo está na mão dos privados, é algo que já não é controlável. E depois existem alguns problemas sociais que derivam a isso, não é? E às vezes não se consegue o tal equilíbrio que é o ideal na vida, e é o ideal nas cidades, e é o ideal em tudo na vida, não é? O equilíbrio, e não se encontra. E há um tema que é preciso também abordar de um âmbito geral. Isso que eu estava a dizer, existe a perspectiva, por exemplo, a minha perspectiva, que é, eu comprei um apartamento em alojamento local, eu não roubei casa a ninguém, por exemplo, eu sou um Zé Ninguém, eu comprei um apartamento e fiz disso o meu modo de vida, o meu ganha-pão, não é? Sim. E eu comprei um apartamento no centro do Porto e eu, por exemplo, ainda vivo com os meus pais, por exemplo, não é? Claro. Por exemplo. E depois existe a perspectiva, por exemplo, de um local que acha que o alojamento local rouba a habitação e tudo mais. E aquilo que eu estava a dizer é o seguinte, é que quando o Estado teve décadas e deixou o Porto numa ruína gigante, e quando entregou isso na generalidade, mais uma vez, na generalidade, não confundindo a árvore com a floresta, na generalidade, deixou na mão dos privados, é óbvio que infelizmente, como consequência, existiu pouca habitação na cidade do Porto. E os investidores que investiram ali, é óbvio que querem rentabilizar ao máximo em negócios rentáveis. E claro que existe falta de habitação muito derivada a isso. Por isso, é isso que eu estive a explicar no vídeo, que é as pessoas verem tudo de forma no âmbito geral. E na minha opinião, isso é uma consequência de décadas de abandono por parte do Estado. Mas já agora, se quiseres partilhar a tua opinião, não sei qual é a tua opinião, se concordas comigo, se não... Em parte sim, em parte não. Certo. Partilha a tua opinião. Pronto, a minha opinião é assim, eu sempre tive familiares que viveram em casas arrendadas aqui na cidade do Porto. Tive, por exemplo, a minha madrinha que vivia numa ilha. Certo. E sempre teve muitos problemas por causa da assistência na habitação, porque o senhorio não fazia as devidas manutenções. Certo. Apesar de ter feito sempre o pagamento antecipado e tudo mais, às vezes as pessoas nem se importavam de pagar só mais um bocadinho para poderem ter melhores condições, por exemplo, não ter uma casa com mofo, ter a porta da rua arranjada com uma fechadura em condições, prepara. Certo, e isso é um caso que presenciaste, não é? E que... Sim. Agora, quando se fala que o setor público não teve o cuidado na manutenção Exatamente, dos edifícios, é isso que eu estava a falar. isso é um pouco duvidoso, porque assim, os edifícios são da propriedade privada, então o que é que o Estado tem de intervir? Mas não achas que existe muitos edifícios de propriedade pública? Existem muitos edifícios de propriedade pública, mas, vamos lá ver, a quem é que se vai atribuir a responsabilidade de um edifício que pertence ao Exército? À Câmara. A Câmara não tem responsabilidade. Não, o que eu quero dizer, por exemplo, imagina, eu estou a perceber o que estás a dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitos edifícios de propriedade pública, Sim. os governos anteriores, estou a falar dos anteriores, Sim. nas últimas décadas, nas últimas 3 décadas, digamos, acho que devia haver um investimento maior na propriedade pública e transformar essa propriedade pública em habitação pública, e acho que devia haver um investimento em habitação pública muito maior, é nesse sentido, percebes? Percebo. E é também no sentido de que, também nas últimas décadas, haver um maior incentivo ao investimento ou ao arrendamento público, e acho que não houve, percebes? É nesse sentido. Agora, é claro que existem casos, como tu falaste,
Existem casos que... Como é que se cria arrendamento público? O arrendamento público já existe, não é? Através dos bairros sociais e tudo mais. Ok. Mas, por exemplo, eu uso muito um exemplo que é atual, que é na Câmara do Porto, Sim. que é, não sei se estás a par, provavelmente estás, já percebi que tu estás a par de muita coisa. Já percebi que és uma pessoa culta e tudo mais. Cuidado de ouvir as notícias, sim. Existe um programa que é da Câmara Municipal do Porto, que eles pegam edifícios devolutos, fazem a renovação e depois, mediante fazem uma entrevista a várias pessoas que se candidatam. Sim. O nome do programa não me está a vir à cabeça, mas eu sei que existe esse programa, é só pesquisarem que eu sei que existe esse programa. E as pessoas candidatam-se, claro que a lista é enorme, não é? E claro que devia de haver mais esta reabilitação urbana, esses edifícios devolutos públicos e serem para a habitação acessível. E depois, existe uma entrevista e mediante por exemplo, um casal, mediante o que ganham, é estipulado uma renda acessível para as pessoas viverem. E acho que isso devia ter sido feito antes, como eu digo, há 2, 3 décadas atrás. Acho que agora está-se a fazer bem, mas é muito pouco, até porque a Câmara do Porto tem poucos recursos, Claro. devido até porque a maior parte dos fundos vão todos para Lisboa, não vamos ser hipócritas, toda a gente sabe isso. Existem lugares piores que o Porto também recebe uma boa fatia, mas Lisboa recebe muito mais. E o que acontece é que esse é um dos muitos exemplos que devia ser feito por parte investimento por parte do Estado para haver mais oferta, porque no fundo o maior problema é a procura e a oferta, porque existe mais procura que oferta e é isso que determina os preços como estão. Ainda bem que chegou lá. E isso é um problema que existe ainda mais nas grandes cidades, não é? E outra coisa que eu também aponto aqui é os transportes. Porquê? Por exemplo, vou dar mais uma vez a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, isto é a minha opinião, a minha visão, a minha perspectiva, e é saudável este debate. E o que é que acontece? Eu sei que no meu canal de YouTube tento sempre não ter nenhum tabu e falar das coisas de forma saudável. E as pessoas podem concordar, discordar, mas eu não sou dono da verdade, apenas estou aqui a expor a minha visão. Eu acho que, por exemplo, todo o investimento que foi feito no metro do Porto, que é uma cidade que já tinha muito metro, e as pessoas vão me dizer, era preciso, mas tudo bem, era preciso. Mas eu acho que esses milhões todos gastos, deviam ser gastos no interior. Eu acho que se o interior, Trás-os-Montes, ou a nível de interior-centro também, Sim. se fosse investido mais nos transportes, eu acho que a crise da habitação era uma boa forma de combater também a questão da oferta, porque no interior existe uma boa quantidade de oferta e se houvesse uma melhor rede de transportes e um melhor investimento, não só aqui no litoral, Porto, Lisboa, na parte do litoral, se houvesse mais investimento na parte do interior, provavelmente a crise da habitação também havia mais um estímulo para haver mais oferta no interior. E por exemplo, países como França, países como Itália, onde já existe o TGV, não existe em Portugal, nós vamos ter o TGV em 2032. E isto se as obras não forem atrasadas, né? Porque aqui as obras demoram bastante. Eu acho que se houvesse esse investimento, também era algo muito bom para atacar a crise da habitação. A nível de transportes no interior, para haver um estímulo de oferta de privados também, não só ao público, oferta de empreendimentos privada lá no interior. Sim. Mas também, percebes, eu acho que isso era uma das soluções, era essa, e nas últimas 3 décadas, que foi totalmente deixado ao abandono a questão da habitação, haver esse investimento para parte do Estado. Percebes? Agora, isto são vários fatores, isto é um âmbito geral, não é? Claro. Na minha opinião é assim, nós tivemos durante muitas décadas a política dos arrendamentos baixos. Certo, Houve um investimento brutal nos imóveis esses que são particulares. Okay? Certo. Estou a falar só neste momento dos imóveis que são particulares. Os imóveis públicos aí geram outro tipo de debate. Certo. Mas a falar mais da parte privada, não é? Sim. Recuperando um pouco aquilo que falaste há bocado acerca da habitação que vai sendo gerida pela Câmara Municipal através de um portal de arrendamento acessível. Exatamente, é isso mesmo. Eu não sei como é que se chama o nome, sabes como é que se chama o nome daquilo? Eu tenho em consciência é o seguinte, eles estimulam o arrendamento dos imóveis, certo, através desse portal. Quem inscrever lá o imóvel tem depois uma redução do IMI.
Ah, sim, sim, sim. É o único investimento, o único benesse que a Câmara dá ou oferece aos proprietários dos imóveis. Não ajuda com obras, não ajuda com nada. E depois até tem a responsabilidade de entregar o imóvel como o encontrou. Exatamente. A Câmara serve ali quase como promotor imobiliário, quase. Exato. Mas a minha perspectiva... Mas não era esse, desculpa interromper-te, mas não era esse programa que eu estava a falar. Eu estava a falar de um programa que não me está a vir à cabeça o nome, mas é um programa que é património público abandonado, a Câmara reabilita e depois coloca lá pessoas que estão inscritas num concurso e mediante o poder de compra das pessoas estipula uma renda. São dois programas, percebes? Ok. Mas esse também que estás a falar também é verídico, também acontece. Mas podes falar que estamos a falar, desculpa, podes dar continuidade? Portanto, relativamente aos arrendamentos muito baixos que haviam até finais da década de 90, esses arrendamentos começaram, de certa forma, a fechar. As pessoas preferiam deixar os prédios de produtos ao invés de ter que investir para novamente arrendar. Porque lá está, porque não havia estímulos para o arrendamento. Não achas que é por causa disso? Não havia incentivos? Talvez um pouco por aí, talvez por o mercado se ter tornado também desinteressante, convenhamos. E logo aí a oferta começou a ser atacada. Resultado, com Porto a ser património da humanidade, com a possibilidade de recebermos turistas, com tudo isso a crescer. A imigração também, não é? Os hotéis a crescer na cidade e tudo mais. A imigração não nos consome muitos recursos. A imigração até vem trazer... Atenção que eu não sou contra a imigração. Aliás, eu acho que a imigração, primeiro, existe em todo o mundo. Não há nenhum país que, no mundo ocidental que não tenha imigração. Devemos ser os primeiros a falar sobre imigração, porque Portugal Exatamente. sempre foi um país de imigrantes. Exatamente. A França é um país que tem milhões de imigrantes portugueses. E a imigração também, muita mão de obra é necessária. Muita mão de obra é necessária. Eu não sou contra a imigração. O que eu acho que consumiu aqui muitos recursos é o seguinte, e dado que o mercado de arrendamento está, de facto, nas mãos privadas, rege-se por aquilo que mais alto fala. E o que é que fala mais alto no comércio? Dinheiro. Exato, é o que eu estava a dizer. O que acontece é que Resultado, se há uma grande foi entregue aos privados de uma maneira tão grande que depois não existe um equilíbrio, percebes? Se há uma grande procura, naturalmente os preços tendem a subir. E depois é assim, nós não estamos a falar de procura apenas das pessoas locais, não estamos a falar de procura apenas de pessoas imigrantes, não Exatamente, estamos a falar exatamente. apenas de procura apenas de turistas, Exatamente. estamos a falar também dos nómadas digitais, estamos Exatamente. a falar de muita coisa. Resultado, quando olhamos assim à distância e começamos a perceber a extensão da floresta e não apenas a árvore que está à nossa frente, Exatamente, é isso que eu estava a dizer. Não confundir árvore com floresta, exatamente. começamos a perceber que de facto há ali um sem fim de motivos. É muito para complexo, que muito complexo. As rendas subam e depois tornem o mercado praticamente inacessível. Isto é algo que não é único e exclusivo português, é algo que se assenta um pouco por todo o mundo. E em conversa que eu vou tendo com os turistas quando chegam cá, nomeadamente, perguntam então como é que está o mercado de arrendamento na cidade do Porto? Certo. E a resposta, eu digo sempre, olha, para uma pessoa poder viver sozinha no meio da cidade do Porto, não consegue. Um apartamento, um salário não chega para pagar um apartamento. E as pessoas ficam super admiradas. E eles dizem, olha, mas não se admira porque não é só aqui no Porto. É em todo mundo, é em todo Em mundo. todo mundo isto acontece. Em Paris, em Londres, é no Canadá, é nos Estados Unidos da América, é no Brasil. É em todo mundo, exatamente. Isto porquê? Eu acho que há aqui um outro dado que as pessoas não estão a ter em conta, que é a facilidade de deslocação que hoje atualmente existe, em que podemos, por exemplo, fazer um mês em Paris, fazer um mês em Madrid, Pois, com os fazer um nómadas mês em digitais, Barcelona. exatamente. Isto porque Com o globalismo, não é? nós acabamos por nos deslocarmos de uma forma bastante rápida e acessível, dado exatamente aos voos low cost. Na Europa, certo? A cidade do Porto tornou-se quase uma preferencial de voos low cost, em que temos inclusive turistas que fazem a ponte para o centro da Europa e depois vêm a Portugal com um voo low cost. Certo. É verdade, é verdade. E te perguntar também. Porto, neste momento tem muitos turistas um pouco à conta disso e
também não só. É assim, a cidade do Porto acaba por oferecer um pouco mais do que simplesmente favos e pastéis de nata. A gastronomia é muito rica, culturalmente a cidade também é muito forte. É muito diversificada. Muito diversificada, tem a muita parte litoral, história. também como aqui que eu estou a mostrar no vídeo, a parte litoral. Também é bastante bonito, aqui é a zona da Foz do Douro. Nós temos a vantagem de dizer que, ao contrário de Lisboa, nós temos praias de oceano. Exatamente. E eu acho que o Porto, sem querer estar a desvalorizar Lisboa, o Porto, além de ser mais que uma cidade, é um feeling. O que é que acontece? Eu acho que o Porto existe mais cuidado, as ruas estão mais limpas, as infraestruturas são mais recentes, a manutenção das infraestruturas também gosto bastante mais. Ainda há pouco tempo estive lá em Lisboa com a minha namorada e sinto um bocado isso, sinto um bocado descuido, sabes? Não sei se... pronto, foi o que eu senti quando cheguei lá. Descuido por falta de manutenção. Exatamente, falta de manutenção e descuido também a nível das pessoas, não percebes o que quero dizer? Eu acho que as pessoas são iguais aqui em Lisboa, em termos de educação social. Talvez as tradições culturais predisponham as pessoas a terem comportamentos ligeiramente diferentes. No entanto, o turista que vai a Lisboa é o mesmo turista que vem ao Porto. Certo. Muitas das vezes as pessoas dizem eu vim visitar Portugal, não dizem eu vim ao Porto ou vim a Lisboa. Certo. Às vezes é o mesmo que vem do Algarve, vem para o Porto também. Exatamente. Portanto, os turistas acabam por ser os mesmos. Portanto, o comportamento que vão ter em Lisboa têm no Porto também. Agora, aquilo que eu sinto, isso sim, no Porto há um maior cuidado na limpeza das ruas. É isso, é isso. Nós vemos equipas à noite a trabalhar, vemos equipas de madrugada, vemos equipas a fazerem um especial Noite de São João, vemos equipas a fazerem um especial Noite de Passagem de Ano. E isso é algo que não se vê em Lisboa. Resultado, em Lisboa, inclusive até há depois as greves associadas à recolha de lixo, e aí vemos depois aquelas montanhas de lixo espalhadas por toda a cidade. É verdade. Aqui no Porto, a recolha ainda é pública, é algo que, infelizmente, este Presidente defendeu e tem defendido. Não está entregue a privados, é público. E como tal, felizmente, não tem havido grandes problemas, muito pelo contrário, o Presidente é o primeiro a dar os parabéns, até mesmo na página do Facebook e não só, aos trabalhadores que fazem as limpezas das ruas em ocasiões especiais, como aquelas que eu referi há bocado. Eu gosto bastante dele. Eu por acaso, e não enquanto nós estávamos a falar, eu estive em Paris há pouco tempo, fiz uma viagem, também uma escapadinha, fim de semana, lá está, é muito fácil nós deslocarmos. Fui lá com a minha namorada a Paris e senti exatamente igual. Estive ali na Baixa, no centro, que nem foi onde eu dormi nos subúrbios, dormi a 30 minutos de Paris. E o que é que acontece? O que senti foi ali a zona centro, Torre Eiffel, a zona envolvente, zona turística, como o Porto, e só via turistas e pessoas, os locais ali a trabalhar. Depois apanhava o metro ou o comboio para a parte dos subúrbios, para a zona dos arredores. O que é que eu via? Eram os locais, os trabalhadores que moravam nos arredores. Eu pensei, isto não é só no Porto, isto não é só em Portugal, isto é no mundo todo, na Europa toda. Isto é um fenómeno que está a existir na Europa toda. É um fenómeno da sociedade atual e é que acaba, por certa forma, diminuir a nossa qualidade de vida, porque nós desejamos toda uma vida viver perto do nosso local de trabalho, para assim evitarmos deslocações Exato. em transportes públicos ou privados, às vezes por uma simples caminhada, nem que fosse de meia hora. As pessoas preferiam ter de facto a sua habitação perto do local do seu trabalho, mas torna-se impraticável, dada realmente os preços que estão praticados nos centros das cidades. E depois também há outro fator, não é? Que é a inflação. A inflação também determina muita coisa, não é? São muitos fatores, A inflação, aí entramos no domínio. Entramos também no domínio global e lá está, o mercado global dita um pouco as regras. Se a Alemanha passa mal, toda a Europa vai passar mal. Exatamente. Se os Estados Unidos passam mal, a China vai passar mal, a Rússia também. Exatamente. Pronto, isto é uma bola de neve que cresce. Mas pronto, olha, é muito bom estar a falar sobre estes temas. Obrigado pela tua opinião. Porque... Foi uma surpresa, não estava à espera, não estudei nada. Hã? O quê? Foi uma surpresa, não estava à espera e não estudei nada. Não estavas à espera? Não, o ideal é ser espontâneo, tudo de forma espontânea. Opa, espero que seja uma surpresa agradável, não é? Porque o que é que acontece?
E eu, pá, não gosto que estes temas não sejam um tabu e que se debate de forma saudável. E acho que isso faz falta um pouco hoje em dia. Acho que as pessoas gritam muito sem razão, sabes? Acho que deve haver este debate saudável. Falar, trocar de ideias. Infelizmente desligam-se um pouco das questões importantes e Sem dúvida. quando ligam nos canais de informação procuram o drama, o horror, mas é precisamente nos debates, na discussão de ideias. Deixa a tua marca. Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok e junta-te à comunidade.